Os ministros do STF suspenderam o julgamento que analisa prazo para ressarcimento dos cofres públicos em casos de improbidade administrativa. Na sessão da próxima quarta-feira, o tema volta. 8 ministros se manifestaram. 6, entre eles o relator, ministro Alexandre de Moraes, votaram para estabelecer limite de 5 anos para o Estado cobrar ressarcimento aos cofres públicos por desvios de agentes condenados por improbidade administrativa. O prazo está previsto na Lei de Improbidade de 1992. Não é de hoje que já se coloca que a corrupção corrói os pilares do Estado de Direito, contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos. Onde a Constituição quis instituir a imprescritibilidade, ela o fez com linguagem inequívoca. E o ministro Alexandre de Moraes destacou esses pontos: crime de racismo, ação de grupos armados e a propriedade das terras indígenas. A Constituição, ela não mencionou que essas ações de ressarcimento seriam textualmente imprescritíveis. Esse argumento já foi aqui utilizado também. Isso seria importante, no meu modo de ver, sim. Na minha compreensão, o ressarcimento seria imprescritível, mas desde que tenha uma culpa formada dentro de um prazo de ação prescritível. Mas diante desses dois posicionamentos, e para não abrir uma terceira frente, eu entendo que o meu entendimento fica mais próximo do relator e por isso vou acompanhar a posição do ministro relator. No caso, embora seja um interesse público relevante o ressarcimento, há um valor maior que deve ser considerado: o direito real e efetivo de um indivíduo se defender de qualquer imputação de responsabilidade que lhe atinja, realizado o devido processo legal. Dar mais prazo significa, na verdade, na maioria das vezes, encontrar um quadro ainda mais sucateado do que os carros que lá estavam. Já os ministros Edson Fachin e Rosa Weber consideraram que, em casos de improbidade com prejuízos ao Estado, a prescrição não deverá valer. Uma vez que estamos na seara patrimonial, há que se também entender que o que ocorre aí é, por outro lado, pelo menos uma imputação de ofensa ao patrimônio público. Eu provejo o recurso extraordinário para restabelecer a sentença, assim como o ministro Fachin, mas com esta fundamentação, porque no caso concreto, o que temos em mesa, ainda que com algumas bem expressivas peculiaridades, é um ato de improbidade administrativa. O recurso tem repercussão geral e a decisão deve ser adotada pelas instâncias inferiores. Atualmente, há 999 processos sobre este tema, aguardando a conclusão desse recurso.